Fala, Fenômeno Azul, pós-jogo, né? Ontem o Clube do Remo empatou mais um jogo dentro de casa, né? Claro que todo mundo queria a vitória, né? Tá todo mundo chateado, com certeza, porque era um verdadeiro jogo de 6 pontos, né? Mas assim, galera, o Remo que entrou desfalcado, né, na sua zaga, não contou com os 2 zagueiros considerados titulares, que vêm sendo titulares, que são o Klaus e o Reinaldo, né? E assim, apesar disso, nós tivemos a grande atuação do Camutanga, né? Acredito que o Kaique não comprometeu, assim, muito também. A gente levou alguns sustos, sem dúvida alguma, mas muito mais por conta, tá, da postura do time como um todo após fazer o gol, né? E isso é algo que me incomoda demais, me incomoda muito. Eu acho que, apesar, né, das escolhas equivocadas, né, do Antônio Oliveira no segundo tempo, não vou nem dizer que foram, não vou dizer que ele foi o maior culpado, tá, do Remo não ter conseguido a vitória dentro de casa, considerando também a excelente qualidade que tem o Novo Horizontino, que é um time que tem um conjunto excelente, né, já joga, é um conjunto de jogadores que está aí jogando já há bastante tempo juntos, que tem um 10, né, que é o Friso, Matheus Friso, que joga muito bem, né, controla muito bem o jogo, dá passes muito certeiros, passes que coloca a bola do jeito que ele quer, aonde ele quer, e assim, tem que analisar por esse lado também, sabe, gente? Analisar que a gente enfrentou não foi um adversário qualquer, foi um grande adversário, um adversário que, a meu ver, é um dos grandes candidatos ao acesso, tá? E que já joga junto aí desde o Paulistão, né? Então, assim, tem que respeitar por esse lado. Mas eu acredito que o que fez o Remo não conseguir os 3 pontos, o principal motivo foi a postura. Porque não é a primeira vez, gente, que a gente vê o Clube do Remo fazer um bom início de jogo, envolver o adversário. Ontem o meio-campo, enquanto teve a trinca lá de meio-campo que iniciou, foi um meio-campo que eu gostei muito, um meio-campo que para mim é o meio-campo titular do Remo, que é o Jaderson, o Caio e o Cantígio. Cantígio deu uma aula de volância, né? Para todos os volantes aí do Remo, deu uma aula de volância. Então, acho que enquanto ele teve físico, ele ficou em campo, né? Infelizmente teve que ser substituído. E acho que o Remo achou o seu gol, né? O Matheus Davó, um chutaço, foi muito cirúrgico e a gente conseguiu abrir o placar. Só que depois disso, meus amigos, tirando um chute dali da entrada da grande área do Jaderson, um chutaço também, que o goleiro deles foi muito feliz e defendeu, o Remo nada mais fez no jogo, ofensivamente falando. Teve mais algumas pequenas oportunidadezinhas assim, mas nada muito assintoso, né? Então, a gente chamou o Novo Horizontino depois do gol, né, para cima da gente, e fomos penalizados, né? A bola, ela pune, porque dependendo da maneira como a gente faz o nosso jogo, a bola, ela não tem pena mesmo, sabe? Então, assim, ainda mais com um adversário como este, um adversário cascudo, um adversário que nada tem a perder, né? Então, assim, muito pelo contrário, tá ali no G4 brigando. Era um confronto diretaço, tá, gente? Era um confronto diretaço. E aí a gente tem um segundo tempo, o nosso técnico, eu faço uma crítica a ele no sentido de que eu acho que não era ainda o momento da saída do Jaderson, tá? Eu acho que o Janderson, nosso pontinha ali, direita, ele não vem bem, né, gente? Ele vem numa oscilação bem para baixo, tá? A gente sabe que ele pode ter apresentações melhores, com toda certeza, como já demonstrou, mas no momento ele não está bem, tá? O Maxwell, que entrou no lugar dele um pouco depois da substituição do Jaderson, ele também está voltando de lesão, então ainda está assim aos pouquinhos, né?
voltando ao ritmo. Então, assim, gente, eu acho que naquele momento da substituição do Jaderson, né, em que ele tira o Cantígio, tira o Jaderson, e aí ele coloca o Regis, né, e aí mas deixou o Janderson, né, lá. O Janderson não vinha bem na partida, e eu acho que ali, sinceramente, se ele tivesse tirado o Janderson no intervalo, eu acharia que era uma boa escolha, sabe? Mas enfim, eu acho que o Remo, a partir do momento que o Cantígio sai, que o Jaderson sai, embora o Regis tenha um bom domínio de bola e tudo e tal, acho que é um bom jogador, sem dúvida alguma, mas eu acho que o Remo perdeu, sabe, ali o meio de campo bastante, entendeu? Eu acho que, assim, não vamos dizer assim que perdeu totalmente, até porque ficou com a posse da bola, né, tentou armar as jogadas, levou uns sustos do Novo Horizontino, e acho que conforme ele foi fazendo as mexidas, colocou muitos novatos que chegaram outro dia, né, colocou o Freitas, colocou o Natan, né, e assim, são coisas que é muito prematuro da gente analisar o comportamento desses jogadores. Acho que o Freitas é bem voluntarioso, um meia voluntarioso, um meia desses que parte para cima, né? Achei até que ele entrou bem, entendeu, na partida. O Pedro Rocha ontem, mais uma vez, errou tudo que tentou, né? E aí, quando o nosso artilheiro ele não tá nessa vibe de estar assim, no seu melhor, o Remo perde muito, né? O Remo perde muito. Então, assim, gente, eu acho que para as circunstâncias da partida no segundo tempo, eu acho que o Novo Horizontino poderia até ter virado a partida, sabe? Então, analisando o jogo em si, esse empate até que foi bom para o Remo, sabe? Até que foi bom para o Remo. Agora que, claro, analisando a situação na tabela e analisando o campeonato como um todo, é óbvio que mais um empate dentro de casa não é um bom resultado, tá? Vamos ver, né? Acho que o que o Remo ontem demonstrou que mais necessita, nesse esquema que utiliza, é ali de um ponta-direita que esteja em melhor fase, sabe? E quem sabe esse rapaz que todos dizem que já estão dando como certa a vinda dele, o Diego Hernandes, né? O uruguaio, que vem lá por empréstimo do Botafogo, né? Quem sabe, né, ele não seja aí uma solução para esse lado direito do Remo. Os nossos laterais ontem muitíssimo abaixo, e deixou o Marcelinho lá até o fim, né? Tudo bem que mas o Camutanga cansou, né? Ele também teve algumas substituições, como o próprio Cantígio, que foram forçadas, a gente sabe disso, né? Mas assim, gente, apesar de que a torcida protestou muito, não vou tirar aqui a razão do torcedor, tá? Não tiro, não. Eu acho que a torcida tem que fazer o seu papel e tem que reclamar sim, tem que exigir sim, entendeu? Então, assim, o investimento no Remo, gente, foi muito, muito alto. Então, a gente entende que, assim, realmente a torcida, e nisso eu me incluo também, a gente faz críticas porque a gente quer o bem do Remo, a gente quer ver o Remo aonde ele merece estar, né? Então, assim, eu não tiro a razão do torcedor que foi lá depois no jogo, foi cobrar, tá? Mas, assim, a verdade, gente, a verdade mesmo, é que o Remo está passando por uma reformulação. Com todos esses jogadores que estão chegando, mudou a comissão técnica. Eu tenho muitas críticas, sim, eu teço críticas aqui ao trabalho do Antônio Oliveira. O retrospecto dele, né, recente, nos preocupa. Isso preocupa o torcedor remista, porque não é um técnico que a gente possa dizer que é um técnico vencedor. Não é, tá? Mas foi uma aposta do Braz. E assim, o que a gente tem que torcer, gente? A gente tem que torcer para que com essas peças que estão chegando e com mais tempo de treinamento desses meninos que chegaram agora, né? Como o próprio Freitas, o Natan, né? O Cauã, que é zagueiro, né? O Kaique, o Remo tá com muitos jogadores novos agora, né? Novos de idade, eu quero dizer. Aí assim como alguns que, como o próprio Cantígio, que é muito experiente. Então assim, gente, é uma renovação, tá? No meio da temporada,
mas a janela está aberta e o Remo precisa sim se reforçar, tá? E o Remo precisa de sequência para que essas figuras novas possam vir a dar resultado, tá? Então, infelizmente, gente, a palavra de ordem no momento é paciência, tá? E vamos para frente, tá bom? A gente hoje à noite, tá, vai fazer uma live aqui no canal. Eu e as nossas colaboradoras do Égua da Torcida vamos bater um papo, tá? Um bate-papo de leões aí sobre esse jogo de ontem e sobre a situação atual do Clube do Remo, tá? A gente vai estar no YouTube, nosso canal Égua da Torcida no YouTube. Por favor, gente, se inscrevam, tá? Deixem o like de vocês, aqui nesse vídeo também, tá bom? Deixem o like de vocês e tamo junto, tá, gente? Vamos seguindo com esperança de que o Leão melhore, tá bom? E consiga novamente reencontrar o caminho das vitórias e quem sabe aí não conseguir engatar umas 2, 3 vitórias, que é isso que o Remo realmente precisa para ficar aí nesse G4 e sempre ali coladinho ou então no próprio G4, tá bom? Saudações azulinas, tamo junto!